Oi, pessoal! Estamos aqui no nosso canal, canal Paulo Pinho, obrigado. Então já dê seu like, já começa a nos seguir se for o caso. Temos um convidado muito especial hoje para o Papos com Sustentabilidade. Nosso primeiro convidado que não mora em Belém do Pará, uma pessoa que eu admiro muito, meu amigo pessoal, Ricardo Moretti. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho, mas eu o conheci como pesquisador do Instituto de Pesquisa Tecnológica, depois da Federal de São Carlos, enfim. Ricardo Moretti, muito obrigado, que prazer te tê-lo em Belém do Pará. Ô Paulo, você sabe que eu não sou de Belém, mas eu vim tantas vezes para cá e sinto tanto carinho pela cidade que eu me sinto absolutamente em casa, me sinto aqui de Belém. Uma alegria daqui nessa conversa. Então, Ricardo, por favor, te apresenta. Ricardo, eu tive o privilégio, como eu falei para vocês, de conviver com ele em alguns momentos cruciais da minha vida, inclusive no mestrado. Depois, também no doutorado. E agora, recentemente, até aproveitando para dar esse gancho, ele começar a falar do que ele anda fazendo, ele vai contribuir agora na Universidade Nacional de Brasília. Pois então, Paulo, você sabe que já algumas vezes eu fiz rodas de apresentação que, em vez de falar do que aconteceu para trás, falar dos seus sonhos, do que você pretende fazer, né? Eu prefiro também. Eu também. E basicamente agora eu estou iniciando aí, devo começar em junho, uma nova fase lá em Brasília com um pessoal que faz um trabalho muito bonito, né, de soluções baseadas na natureza e basicamente atingindo ali as áreas muito pobres do Distrito Federal, né? Brasília tem aquela riqueza que todos nós conhecemos, mas tem uma área muito pobre, então eu vou me somar lá a uma equipe que está lutando para fazer com que o saneamento chegue na cidade toda. É surpreendente, o Distrito Federal tem hoje 420 mil pessoas que não têm água, né? Então, assim, é um grupo que está lutando para que o saneamento seja acessível efetivamente para todo mundo lá em Brasília, né? Então, o sonho é esse, é sempre ligado com a universalização do saneamento. Então, primeiro, conte com a gente. Você sabe que mais esse sonho, de alguma forma, a gente vai estar junto, vai estar ligado. De vez em quando, vou querer saber, vai estar atualizado. Nossa primeira pergunta, Ricardo, para ti, o que é sustentabilidade? Qual é o conceito que você trabalha? Quais os conceitos? Então, Paulo, eu gosto demais de um conceito que foi introduzido por uma pesquisadora e uma atuante militante do Peru, chamada Liliana Miranda. Ela já apresentou esse conceito e aplicou esse conceito na hora que estava fazendo a pauta do que seriam as prioridades ligadas com a sustentabilidade no Peru, na cidade do Peru, né? E ela sempre usava um conceito, ao chegar nas cidades para definir metas de sustentabilidade, ela dizia que a sustentabilidade são passos dados na construção do respeito. Do respeito. No avanço no respeito. E bacana, Ricardo, porque respeito vem do latim, respectus, que significa olhar outra vez. Pois então, eu não conhecia a etimologia da palavra respeito, mas é engraçado porque vai bem ao encontro assim do que era o conceito que a Liliana utilizou para aplicar a sustentabilidade na hora de definir metas e prioridades nas cidades do Peru, né? Porque ela basicamente, junto com a comunidade, identificava o que poderia ser um passo, às vezes relativamente simples, de avançar no respeito. Então, o respeito é entre pessoas de diferentes idades, entre diferentes credos, diferentes sexos, opção sexual, diferença de riqueza. Diferentes bairros. De bairros, né? Então, por exemplo, em determinada comunidade, a melhoria dos passeios era uma forma de construir o respeito para evitar acidente das pessoas mais velhas. Em outro lugar, a questão do respeito dizia, por exemplo, com relação a uma iniciativa que aproximaria diferentes credos. Então, em cada comunidade, atendia uma comunidade muito pobre que não tinha acesso à água, então, direito à água, essa construção do respeito, né? Então, o respeito entre as diferentes pessoas, diferentes também, respeito entre os que estão por vir, né? Exato. Porque se eu uso recursos e acabo com ele, os que estão por vir não. Duas coisas, Ricardo.
Quando eu penso na etimologia, é de observar, né? Nós estamos muito efêmeros, inclusive no olhar. Então, quando ela convida a olhar outra vez, é reter olhar, é realmente ter tranquilidade para pensar e para interagir. Eu tive a oportunidade de visitar o Peru, e o Peru é um dos países com maiores diversidade, portanto, biodiversidade do mundo, até pelo relevo, até pela posição geográfica. Então, olha como é importante essa questão do respeito num país tão diverso, porque não é a minha verdade, não é a sua verdade que conta, mas essa interação respeitosa que vai construir esse futuro. Sem dúvida. E isso aí rebate muito fortemente no saneamento, né? O saneamento, ele tem uma perspectiva de atender a todos, né? E quando a gente fala a todas as pessoas, nós estamos falando indistintamente para todas as pessoas. Vira e mexe a gente vê alguém no saneamento falando, nós estamos atendendo 90%, né? E fala enchendo o peito. E eu brinco dizendo, puxa, Paulo, 90% é um índice ótimo se eu estiver dentro dos 90%, mas é um índice tétrico se eu estiver nos 10%, quer dizer, então nós não podemos ter metas de 90%, nós temos que ter metas de universalização, atender todas as pessoas. E isso tem um significado muito grande. Você tomaria um copo d'água que tem 9 partes de água pura e uma parte contaminada? É contaminado. Então, para algumas coisas... O todo é que importa. O todo é que importa. Então, no saneamento, nós efetivamente temos que pensar caminhos que façam com que ele seja viável para todas as pessoas, nas mais variadas situações, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quer dizer, se a gente não olhar dessa forma, todos correm risco. Perfeito. Ricardo, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre a interação. Quando a gente fala de saneamento, é importante que a gente entenda ela no contexto de cidade, portanto, do específico para o todo, mas também do todo para o específico que é habitação. Ricardo tem um livro, eu não sei se tem mais de um, mas eu sei que tu tem... Não, eu conheço 2, o loteamento, né, que tu me presenteaste, de ter para loteamento para... Me corrija o título... É um manual para elaboração de projetos de loteamentos. Loteamentos. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa interação de saneamento em relação à cidade, que tem a ver com todo, de atender a todos, mas também em relação à unidade habitacional. Então, como diria a Leila Pinheiro, de dentro para fora, de fora para dentro. Pois então, junto com a habitação, né, que é um direito humano, o saneamento desde 2010 é enquadrado como direito humano, né? E a gente tem que lembrar que o saneamento pega 4 dimensões, né? Tem o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, incluindo o tratamento dos esgotos, a questão de limpeza urbana e resíduos e o manejo de água de chuva. E vale pensar que se eu tiver com uma habitação e o saneamento tiver manco, a habitabilidade está manca. Então a gente tem que pensar comprometido, inclusive no sentido de integridade, né? Você falou de drenagem. Um dos objetivos da Paz Drenagem, para o nosso público que nem sempre é da área de engenharia, é manter a integridade. Imagina uma enchente, um alagamento acaba comprometendo quem está dentro da casa. É isso que o Ricardo está falando. E sem dúvida. E a questão das águas de chuva, da drenagem, ela é muito ligada à questão dos esgotos. Porque, por exemplo, uma coisa é haver um transbordamento de água, você ter a sua casa ocupada pela água de um rio, ainda mais um rio amazônico. Outra coisa é sua casa ser atingida por uma mistura de esgoto e lixo, é completamente diferente, né? Então, assim, a questão de resolver o esgoto é extremamente importante, inclusive para diminuir o impacto das enchentes, dos alagamentos, né? E é importante que a gente tenha em conta que a forma diferente como que esses sistemas são financiados, né? Então, o lixo, os resíduos e a água de chuva, geralmente são obras que são pagas pela administração municipal. E quem paga, na verdade, é o contribuinte, porque ele paga indiretamente na hora em que ele paga o conjunto de impostos, né? Já a água potável e o esgotamento sanitário, eles são pagos agora pelo usuário, por aquele que está consumindo, ele paga como tarifa, certo? E existe aí, desde a década de 60,
uma expectativa de que a água e o esgotamento sanitário sejam integralmente cobertos pelo que se arrecada com as tarifas. Isso eu posso te adiantar, Paulo, que não vai dar certo. Ricardo está falando. Tu assististe o filme que venceu o Oscar chamado Parasitas? Assisti, muito sensacional, né? impactante. Então estava falando uma coisa aquela imagem da água da privada e a pessoa tentando conter. Eu quero que fale um pouquinho sobre universalização e o contrário, que é essa desigualdade social nossa, econômica. Como é que nós conseguiremos? Qual o próximo passo? Qual o primeiro passo, Ricardo, para nós garantirmos que nós estamos no caminho certo para a universalização do saneamento num país tão desigual quanto o nosso? Pois então, se a gente está falando de universalização, nós temos que olhar para quem não tem, certo? Então é muito importante a gente olhar hoje quem não tem acesso à água, quem não tem acesso ao esgotamento sanitário, né? Você, a princípio, em qualquer situação, o saneamento vai com preguiça aonde ele é caro. Sim. Né? Especialmente quando você tem uma cabeça que está voltada para grandes sistemas centralizados, que foi o que dominou nas escolas de engenharia, nas escolas técnicas em geral, construir grandes sistemas centralizados. Então, aonde ele é caro? Ele é caro, basicamente, quando tem uma ocupação rala, pouco densa, e ele é caro quando você tem um grupo pequeno que não permite o que a gente chama de uma economia de escala. Isso nessa mentalidade centralizadora que é hegemônica, que é a mentalidade que vigora ainda fortemente nos meios técnicos. Sim. Que nós vamos ter que quebrar essa mentalidade. Né? Mas essa mentalidade vigora. Então, com isso, onde ele é caro? Ele é caro na área rural. Ele é caro nas cidades muito pequenas. Na periferia das grandes cidades. Na periferia das grandes cidades, certo? Só que existe muito adensamento nas periferias das grandes cidades. Em alguns casos, sim. Né? Em outros casos, algumas cidades têm uma ocupação rala nas periferias. Tem de tudo. Né? O Brasil é muito grande. Tudo que a gente pensar para o Brasil tem que tomar cuidado. Mas ele é caro nessas... No outro contraponto, tem lugares com pouca densidade que são ricas. Portanto, o saneamento chega. Condomínios, por exemplo, verticais. Exatamente. Fechados. Então, a princípio, o saneamento tem duas variáveis aí importantes. Uma, onde ele é caro, e onde as pessoas têm dinheiro não têm dinheiro. Certo? Então, onde as pessoas não têm dinheiro. E aí é importante, Paulo, destacar que não ter dinheiro não significa que você é pobre. Quer dizer, a gente pode dar um exemplo muito forte de uma comunidade indígena, né, que tem pouco contato com a civilização. Civilização é um termo horrível. Horrível, como você disse. É horrível. Tem contato com o mundo industrializado. Com o progresso. Pois então, eles não têm dinheiro. No entanto, não dá para dizer que são miseráveis ou que são pobres. Só não têm dinheiro. Se você pegar uma comunidade de agricultura familiar no interior do país, lida-se com muito pouco dinheiro. Então, embora eles, porque produz, troca e tudo mais, certo? Então, aonde que nós temos pessoas que têm pouco dinheiro? Basicamente, nós temos esparramados no país, nós temos muita gente pobre no país. Há pouco tempo eu peguei os dados do CadÚnico, né, que é o cadastro das pessoas que demandam atendimento social. Nós estamos falando de 95 milhões de pessoas, dos quais metade, 53%, em extrema pobreza, que ganha menos do que R$10 por dia, né, a renda per capita. Então, são pessoas que têm realmente muito pouco dinheiro. Então, tem bastante gente que tem pouco dinheiro. Quase metade da população. É quase a metade da população, dos quais um quarto em uma situação de realmente extrema pobreza, quando se analisa só o lado financeiro. Como eu falei, que não é só por aí, né? Mas, de qualquer forma, a hora que você olha onde que o saneamento não chega, é exatamente aonde. Ele é caro e as pessoas têm pouco dinheiro. Então, a hora que você analisa o déficit do saneamento, ele é muito maior na área rural do que na área urbana.
Depois, ele é muito maior nas cidades pequenas do que nas grandes. Por quê? Porque nas cidades pequenas tem mais gente com pouco dinheiro, Sim. O saneamento é mais caro. Então, a primeira coisa que se aprende disso tudo, né, que se depreende disso tudo, o rumo que está se apontando de que com a privatização vai vir a universalização é literalmente falso. Quer dizer, a privatização só tem interesse em entrar onde é um bom negócio. E onde nós estamos precisando de saneamento é onde ele não é, entre aspas, um bom negócio financeiro. Então a gente tem um risco de basicamente privatizar os lugares onde não precisa, porque o serviço já está acontecendo, e deixar desassistido onde precisa. Perfeito. Ricardo, eu quero aproveitar que, apesar de tu seres um visitante costumaz, só que tu não vives aqui. E Belém do Pará, assim como outras médias cidades, não tem um padrão indicador de saneamento equivalentes à cidade do mesmo porte no Brasil. Eu quero que tu dê aquela visão do estrangeiro, no bom sentido, né, da pessoa que chega. O que de mais te impressionou? Eu sei que tu adora a nossa cultura. O que tu não entende chegar e dizer, ao conviver com Belém e relacionar a teus estudos, a tuas pesquisas? Não sei se tu já voltaste a atenção para o norte do Brasil, porque até pouco tempo atrás, o Nordeste era a região com os piores indicadores socioambientais do Brasil. A região norte, inclusive as grandes cidades, foram ultrapassados. O que tu tem a dizer sobre a região norte, especificamente sobre Belém, as tuas impressões, inclusive como visitante? Pois então, hoje mesmo eu tive o depoimento de um professor da Federal do Pará que comentou o índice, né, de haver hoje em Belém 35% do total da população não ter acesso à água. Isso mesmo quando você usa os dados que são do Plano Nacional de Saneamento, que consideram abastecimento de água alternativos, com algum monitoramento, como alternativa de abastecimento. Então, sim, dá índices menores. Então, 35% realmente com problema de abastecimento de água. De abastecimento de água. De água, água potável. Então, quando você olha esse número, é absolutamente inaceitável, né? Porque a partir do momento que chega a água potável, os índices de saúde de doenças caem explosivamente, né? Mortalidade infantil, todo um conjunto de doenças. Então, não ter água potável num lugar em que você olha, a água vem de cima, vem de lado. A hora que você olha Belém de cima... Se cavar um pouquinho, vem de baixo. Tem água de baixo, do lado, quer dizer... Então, assim, basicamente o fato de que o saneamento está sendo visto pela ótica financeira que está fazendo com que ele não chegue aonde ele precisaria chegar para garantir a condição de saúde pública para todo mundo, né? Então, assim, conseguir plantar um olhar de que o saneamento é uma ação de saúde pública e não é uma colagem de obras de engenharia, é um grande desafio. Quer dizer, não tem cabimento a gente gastar fortunas com tratamento de doenças porque não gastou muito menos com fornecer água de qualidade. Então, conseguir viabilizar que a água chegue para todas são todas, não estou falando quase todas, não é 90, 92, 95, 99, é todas as pessoas têm que conseguir. Só que aí, Paulo, entra uma situação que é muito delicada, é que não haverá como atender todas as pessoas com os sistemas que são classicamente ensinados nas engenharias, né? Eu costumo falar, eu fiz engenharia numa escola que é muito respeitada, lá da USP, e eu não tive nenhuma aula sobre sistema, por exemplo, de fossas. Se bobear, os alunos lá pensavam que fossa é um tipo de depressão, em vez de, sabe? Sim. Quer dizer, então, você é aparelhado para olhar só para grandes sistemas centralizados. E você tem locais em que os sistemas descentralizados são objeto de toda uma ação orquestrada pela política pública do saneamento, né? Então, por exemplo, na França, você tem sistemas que são homologados para tratamento local. Parece que são 80 sistemas locais de tratamento. E você tem uma assistência técnica para ajudar a escolher o sistema homologado
que funciona para aquela situação específica. Porque tratar o diferente como diferente. Tratar o diferente como diferente. E depois você tem apoio financeiro para implantar e tudo mais. Nós precisamos, né? Para quem ganha R$ 10 por dia, sim, qualquer dinheiro é muito dinheiro. Então, nós precisamos ajudar a viabilizar. E esse dinheiro que for colocado, Paulo, é um dinheiro abençoado, porque é o dinheiro que a gente deixa depois de gastar muito mais com saúde. Tem dados, pessoal, que mostram que para cada real investido em saneamento, você economiza R$ 4 em saúde. Uma outra questão que você colocou, Ricardo, o nosso canal, o objetivo maior é esse, é divulgar informações, conhecimento a partir de pessoas, de convidados como você, meu irmão, que mostrem a importância que deva ter em políticas públicas, na elaboração e implantação, a questão do saneamento. Saneamento é uma questão de saúde pública. E falando na simplificação, né, de algumas políticas, me chamou muito a atenção, Ricardo, quando eu visitei o Japão em 2004. Grande parte das cidades menores no Japão e residências mais afastadas eram atendidas com fossas. Sim. Diminui o custo de implantação. Então é isso que o Ricardo está comentando. Não precisa ser igual para todo mundo. Nós podemos ter vários tipos de soluções para a enormidade do nosso território. Então, Paulo, agora eu estou tendo assim, uma oportunidade muito especial de participar do ONDAS. O ONDAS é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. O ONDAS vive basicamente com o recurso dos seus associados e a maior parte do que ele gasta é na manutenção de um site que é um avião, chama ondasbrasil.org. Então, pessoal, daqui a pouco nós vamos escrever aí para você lá conferir. Eu sou assíduo consumidor do material, do conteúdo. Pois então, e o Ondas agora está promovendo um curso sobre saneamento rural. E hoje mesmo eu tive contato com uma das professoras que estava falando da simplicidade de você prover na Amazônia água de qualidade a partir de alguns cuidados e princípios com a água de chuva, né? Uma característica, antes o pessoal brincava, né, que o encontro em Belém era depois da chuva, quer dizer, um local que tem uma frequência de chuva tão constante, como são vários municípios da Amazônia, né, a água de chuva não é problema, a água de chuva é uma bênção, né? Então você criar mecanismos para garantir que a pessoa use a água de chuva de forma segura, né, é um avanço muito grande. Pois é, e passa a ser um problema se nós não nos organizarmos, não planejarmos para poder conviver de uma forma sustentável. Então, eu poderia estar provendo sistemas onde eu pudesse recolher a água da chuva, armazená-la temporariamente para depois utilizá-la. O que acontece hoje, com a excessiva impermeabilização, nós convivemos com as enchentes e também com alagamentos, e aí a chuva, que é uma bênção, acaba passando anualmente e frequentemente passa a ser um problema para nós. Falta de planejamento e investimento. E também, como tu falaste, de apoio técnico, né, Ricardo? Na hora que a pessoa vai construir sua casa, na hora que a pessoa vai legalizar um condomínio, ter esse tipo de apoio para poder inserir diretrizes sustentáveis, mas de acordo com a região e com a realidade. Exatamente. E aí vai também para o tratamento dos esgotos, né? Quando nós estamos falando em pequenas comunidades. Nem sempre será a fossa, né, Paulo? Se eu falei que na França tem 80 sistemas catalogados, por quê? Porque tem várias situações diferentes, nem sempre será a fossa, mas sempre haverá uma solução centralizada que precisa de apoio técnico. Então, hoje, as companhias de saneamento, elas olham com extremo, né? Meu Deus, se não for centralizado, eu não quero pôr a mão. Nós vamos ter que romper isso, não tem solução, né? Agora, por outro lado, Paulo, hoje a mídia tem trazido uma notícia de que a solução para o saneamento é a privatização. E, basicamente, tem apontado essa que eu considero uma narrativa completamente falsa em cima de 4 pilares. De que o sistema público não está avançando, né? Segundo, de que nós precisamos universalizar até 2033, seguindo a lei.
se precisa entrar dinheiro privado para que consiga Porque não tem o público. universalizar, e a empresa privada é mais eficiente. Eu queria compartilhar que essas 4 afirmações, elas são falsas. Por favor. Então, a primeira delas, o Estado tem sim investido, e você pega os indicadores, recentemente, agora saiu uma publicação mostrando o investimento que aconteceu ao longo do tempo. Está investindo do jeito que você e eu gostaríamos? Claro que Está não. investindo aonde... E para enfrentar o desafio, é nossa necessidade? Não. Não está. Mas dizer que não está investindo é falso, né? São 7 bilhões de reais de investimento por ano. Tem havido um investimento forte, os indicadores de atendimento têm aumentado muito. 7 bilhões é um estado ou no Brasil Não, inteiro? no Brasil, 7 bilhões anuais. Tá. Né? Quer dizer, então, tem havido, acabou de sair uma publicação, depois eu posso passar o link, você compartilha com os ouvintes. Perfeito. Da AESB, da Associação das Empresas Estaduais. Então, tem havido. Agora, você concorda? Não, tem que investir em lugar que o investimento é duro. Por quê? Porque é caro, porque precisa de outras abordagens e porque as pessoas têm pouco dinheiro. Então, nós temos que empurrar o investimento para onde o negócio financeiro não é tão bom. Sim. Então, nós precisaríamos pressionar as companhias para que fosse para lá, certo? Agora, o que nós estamos falando? Não, nós não vamos pressionar a companhia pública, não. É a companhia que vai privada que vai entrar onde o negócio é ruim. Me chama de Brad Pitt, Paulo Pinho. Sabe o que é isso? Como é que a empresa privada vai entrar aonde o negócio é complicado? Quer dizer, então, esse argumento, né, é faccioso. Segundo, que é a empresa privada que vai trazer investimentos. Por que os estados, os municípios estão tão ansiosos para fazer a privatização? Porque ela tem sido feita por um mecanismo que é um leilão para ver qual empresa privada que põe mais dinheiro para ter o direito da concessão. Então, esse dinheiro tem vindo basicamente, para tampar buraco dos cofres estaduais e municipais. Que não necessariamente vão voltar para o saneamento. Que não necessariamente vão voltar para o saneamento. Porém, de onde vem esse dinheiro? Pegar no caso do Rio de Janeiro, dos 24 bilhões, 17,9 vieram do BNDES. Para onde foram? Foram para o governo estadual e municipal, não foram para o saneamento. Aí, esse dinheiro que estava no BNDES eram 17,9 bilhões que poderiam ir para o saneamento. Então, do jeito irrigar a empresa pública. Irrigar a empresa pública. Então, do jeito que está sendo feito a privatização, nos moldes que ela está desenhada, ela tira dinheiro ao invés de colocar. A terceira coisa é de que nós precisamos universalizar. Sim, mas vocês já ouviram uma empresa privada falando que vai entrar na área rural? Com pouco adensamento, com poucas possibilidades de retorno e de consumidores. A área rural é absolutamente esquecida, que é hoje um dos maiores desafios que a gente tem. E no nosso caso aqui, na Amazônia, essa realidade ela é acentuada, porque aqui nossa rede de cidades são menos articuladas e tem mais cidades isoladas. Perfeito. E, por último, o mito da eficiência, né? O que está acontecendo? É só olhar Manaus, gente, na Amazônia. Há 20 anos a companhia está lá. Tem um dos piores indicadores de saneamento, está em Manaus. Então, nós vamos repetir o fracasso? Ou basta olhar para a Inglaterra, que é o modelo do liberalismo, né? Eles privatizaram radicalmente o saneamento e estão agora literalmente desesperados para voltar ao controle público, porque as empresas de saneamento privadas na Inglaterra, que tem um controle muito mais forte do que aqui, estão jogando esgoto aos montes no mar, estão contaminando o mar, as praias estão ficando impróprias e o governo simplesmente não está conseguindo controlar. Isso aconteceu também em Berlim, onde somente agora a municipalidade conseguiu reaver o sistema, porque não estava dando certo também. E, cara, tem algum lugar, nós já estamos caminhando, Papo Bom, já está caminhando, passa rápido. Tem algum lugar que você nos convida a olhar, que está dando certo, está tendo uma revolução, onde a questão do saneamento, a questão da sustentabilidade está sendo tratada da forma que merece ser tratada? Então, Paulo, olhando, né, tem vários locais em que foi reassumido, né, a própria Paris, né, voltou a ser um saneamento público.
a empresa colocou banheiros públicos. Imagine eu propor para uma empresa privada ela construir, operar, manter banheiros públicos, que é o saneamento na esfera além do domicílio, né? Então, tem locais em que estão olhando para as diversas dimensões dos direitos humanos para o saneamento. Voltando a falar em direito, né? Exatamente. Que tem a ver com respeito. O conceito de sustentabilidade que você colocou no início. Exato. E também a gente teve experiências em que se implementou as várias dimensões do saneamento numa companhia integrada. Então, a Companhia de Santo André, por exemplo, eu trabalhei muito tempo na Universidade Federal do ABC, ela teve um momento em que ela cuidava da água, dos esgotos, mas também dos resíduos, também do manejo das águas de chuva, né, e também da educação ambiental. Então, continua até hoje? Não, infelizmente o que aconteceu? Ela comprava água bruta da companhia estadual. Aí a companhia estadual, o que ela fez? Ela começou a oferecer água bruta a preços que eram absolutamente inviáveis. Para inviabilizar a experiência. E ela acabou assumindo. Então foi uma experiência, de certa forma, boicotada pela ganância, né? Mas essa ideia de tratar de forma integrada foi um avanço extremamente Ricardo, eu tenho importante. certeza que você, que é morador, já teve essa péssima experiência de primeiro vir o pessoal do asfalto, aí depois veio o pessoal da água fazer um buraco no asfalto, e depois veio o pessoal do asfalto para tapar o que o pessoal da água fez, aí depois veio o pessoal do esgoto. Enfim, essa não integração provoca esse tipo de situação, onde, como o serviço não é articulado, não é integrado, nós temos um desperdício de recursos. De recursos, sem dúvida. Então, em Santo André, existiu essa experiência? Existiu uma experiência que, em algum momento, trouxe avanços muito grandes, mas, assim, manter os avanços é uma luta a cada dia, né, Paulo? É muito difícil manter, né? Mas eu acho que a gente tem que ter claro que nós queremos saneamento para todas as pessoas, sabe? E que nós vamos ter que fazer um outro desenho, né? Agora está num momento aí de muita discussão e, ao mesmo tempo, alguns políticos estão de olho. Porque, lembre-se, Paulo, por exemplo, uma companhia que nem a de São Paulo, ela dá 3 mil milhões de lucro por ano. Varia de 2 a 3, dependendo do ano. Mas mesmo nos anos críticos, dá 2 bilhões, 2 mil milhões de lucro. O que faz, por exemplo, querer privatizar uma companhia dessa? Quem já leu a lenda, né, da venda da galinha dos ovos de ouro, né, bota uma galinha bota um ovo de ouro sempre. Aí, pela ganância, você quer matar a galinha de ovos de ouro para rapidamente pegar aquele recurso. Então, assim, a privatização, especialmente nos moldes que ela está sendo feita, é absolutamente, o que eu diria, kamikaze para quem acredita que o saneamento é o caminho para a gente ter saúde pública para a população. Ricardo, eu quero te agradecer de novo. Tu sabe da minha admiração pessoal, não só o ser humano que você é, mas o conjunto da obra aí, meu irmão, como profissional, enfim. Meu amigo, você é muito bem-vindo aqui em Belém sempre. Chegamos no final do nosso Papos com Sustentabilidade. Fique à vontade para você finalizar, se você quiser dar alguma dica, se você quiser também oferecer algum tipo de informação que você ainda não deu, fique à vontade, meu irmão. E estamos aqui sempre à sua disposição, com os braços abertos. Só agradecer a oportunidade de estar nessa conversa, uma conversa tão importante. E se eu fosse dar uma dica, bebam muita água aí. Água é uma bênção, né? Vamos fazer e vamos torcer para que ninguém possa algum dia ter dificuldade para ter água. Quando eu penso que as companhias ainda hoje cortam a água para quem não pode pagar, né? Corte o coração. Corte o coração. Teve um governador que diz, não pode pagar, morra, né? Quer dizer, em algum momento nós vamos ter que achar que água é um direito mesmo como está. E ao te ouvir, Ricardo, nós reiteramos o nosso compromisso de lutar as boas lutas. Buscar a universalização do serviço de água potável é uma excelente luta. Então, vamos junto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bom dia para todos. Que a vida seja Obrigado, boa. Pessoal.